A Poética de Aristóteles. Capítulo 1. Falaremos da arte poética em si e das suas espécies, do efeito que cada uma destas espécies tem, de como se devem estruturar os enredos, se pretende que a composição poética seja bela, e ainda da natureza e do número das suas partes. E falaremos igualmente de tudo o mais que diga respeito a este estudo, abordando naturalmente, em primeiro lugar, os princípios básicos. A epopeia e a tragédia, bem como a comédia e a poesia ditírâmbica, e ainda a maior parte da música de flauta e de cítara, são todas vistas em conjuntos e imitações. Diferem entre si em três aspectos, ou porque imitam, por meios diversos, ou objetos diferentes ou de outro modo e não do mesmo. Assim como uns imitam muitas coisas, reproduzindo-as por arte ou por experiência, através de cores e figuras, e outros através da voz, assim também, nas artes mencionadas, todos realizam imitação por meio do ritmo, das palavras e da harmonia, separadamente ou combinadas. Se a música de flauta e de cítara e algumas outras artes similares, como a música de siringe, conseguem expressividade usando apenas a harmonia e o ritmo, a música dos dançarinos imita, pelo ritmo, em si, sem harmonia, pois os dançarinos, através de movimentos ritmados, imitam não só caracteres, mas também emoções e ações. Todavia, a arte, que imita apenas com palavras em prosa ou em verso, podendo misturar-se diferentes metros ou usar um único, chegou até hoje sem nome. Realmente não temos nenhum termo comum para designar os mimos de Sófron e de Xenarco, e os diálogos socráticos, ou a imitação que alguém faça em trímetros, em versos elegíacos ou alguns outros metros similares. Com efeito, as pessoas, juntando ao nome do metro a palavra poeta, chamam a uns poetas elegíacos e a outros poetas épicos, não os designando poetas pela imitação, mas pela semelhança do metro. E se escrevem algumas obras em versos sobre medicina ou sobre física, costumam designá-las igualmente por poetas. Ora, nada há de comum entre Homero e Empédocles, a não ser o metro. Por isso, será justo chamar a um poeta e a outro naturalista, em vez de poeta. Do mesmo modo, se alguém imitar juntando todos os metros, como Querémaron fez ao compor o Centauro, uma rapsódia, com mistura de todos os metros, deve ser ainda considerado poeta. Portanto, sobre este assunto, estabeleçam-se as distinções. Há algumas artes que se servem de todos os meios mencionados, a saber, o ritmo, a melodia e o metro, tal como a poesia dos ditirambos e a dos nomos, e ainda a tragédia e a comédia. São diferentes porque umas aplicam-nos todos ao mesmo tempo e outras parcialmente. Considero, pois, estas as diferenças dos meios com as quais se realiza a imitação. Capítulo 2. Uma vez que quem imita representa os homens em ação, é forçoso que estes sejam bons ou maus. Os caracteres quase sempre se distribuem por essas categorias, isto é, todos distinguem os caracteres pelos vício e pela virtude, e melhores do que nós ou piores ou tal e qual somos, como fazem os pintores. Polignoto desenhava os homens mais belos, Pauson os mais feios, e Dionísio tal e qual eram. É evidente que cada uma das espécies de imitação mencionadas terá estas variações e assim será diferenciada por imitar objetos diferentes. Na dança e na música, de flauta e cítara, podem realmente ocorrer estas diferenças e o mesmo se passa na prosa e na poesia sem acompanhamento musical. Assim, Homero representa os homens melhores do que são e Cleofonte como são, enquanto Hegémon, de Tassos, o primeiro que escreveu paródias, e Nicócaris, o autor de Ilíada, os representam piores. Acontece o mesmo nos ditirambos e nos nomos. Podem representar-se ciclopes à maneira de Timóteo ou de Filóxeno. Também a tragédia se distingue da comédia neste aspecto. Esta quer representar os homens inferiores, aquela superiores aos da realidade. Capítulo 3.
Há ainda uma terceira diferença: o modo como se imita cada um desses objetos. Com os mesmos meios, podem imitar-se os mesmos objetos, ora narrando, seja tomando outra personalidade, como faz Homero, seja mantendo a sua identidade sem alteração, ora representando todos em movimento e em atuação. A imitação existe, pois, com estas três diferenças, como dissemos no início: os meios, os objetos e o modo. Assim, Sófocles seria um imitador igual a Homero, uma vez que os dois representam homens virtuosos, e igual a Aristófanes, porque ambos imitam pessoas em movimento, em atuação. Daí resulta que alguns dizem que as suas obras se chamam dramas, por imitarem os homens em ação. Por isso mesmo, os dórios reclamam para si a invenção da tragédia e da comédia. Os megarenses reivindicam a criação da comédia, quer os daqui, como tendo nascido entre eles no tempo da democracia, quer os da Sicília, porque era natural de lá, Epicarmo, poeta, que foi muito anterior a Quiônides e a Magnes. Alguns dórios de Peloponnésio reclamam a autoria da tragédia, tomando as designações como indício. Dizem eles que chamam aos arredores da cidade Comai, enquanto os atenienses chamam Demoi. Portanto, os comediantes não seriam assim denominados com base no verbo comazen, mas porque, expulsos por desprezo da cidade, andavam à deriva pelos comai. Alegam ainda que, para eles, a palavra que significa atuar é dram, enquanto para os atenienses é pratem. Sobre as diferenças, quantas e quais da imitação, estas palavras serão suficientes. Capítulo 4. Parece ter havido para a poesia em geral duas causas essas naturais. Uma é que imitar é natural nos homens desde a infância, e nisso diferem dos outros animais, pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar, e é pela imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos. A outra é que todos sentem prazer nas imitações. Uma prova disto é que o que acontece na realidade. As coisas que observamos ao natural e nos fazem pena agradam-nos quando os vemos representadas em imagens muito perfeitas, como, por exemplo, as reproduções dos mais repugnantes animais e de cadáveres. A razão disto é também que aprender não é só agradável para os filósofos, mas é igualmente para os outros homens, embora estes participem desta aprendizagem em menor escala. É que eles, quando veem as imagens, gostam dessa imitação, pois acontece que, vendo, aprendem e deduzem o que representa cada uma. Por exemplo, este é aquele, assim e assim. Quando, por acaso, não se viu anteriormente o objeto representado, não é a imitação que causa prazer, mas sim a execução, a cor ou qualquer outro do gênero, qualquer outro motivo. Estando, pois, de acordo com a nossa natureza a imitação, a harmonia e o ritmo, é evidente que os metros são parte dos ritmos. Desde tempos remotos, aqueles que tinham já propensão para essas coisas, desenvolvendo pouco a pouco essa aptidão, criaram a poesia a partir de improvisos. A poesia dividiu-se de acordo com o caráter de cada um. Os mais nobres imitaram ações belas e ações de homens bons, e os autores mais vulgares imitaram ações de homens vis, compondo primeiramente sátiras, enquanto os outros compunham hinos e encômios. Na verdade, de nenhum dos autores anteriores a Homero podemos citar um poema deste gênero, mas é natural que tenha havido muitos outros. Depois de Homero, começa a haver, por exemplo, o seu Margites e outras obras parecidas. Nesses poemas surgiu o metro iâmbico por ser adequado ao assunto. Por isso ainda hoje se chama iâmbico, uma vez que nesse metro compunham motejos uns contra os outros. E assim, dos poetas antigos, uns tornaram-se autores de versos heróicos e outros de versos iâmbicos. Homero, ao mesmo tempo que era o maior autor de obras elevadas, foi o único a fazer imitações não só belas, mas também dramáticas. Foi também o primeiro a conceber a estrutura da comédia, não fazendo sátira, mas sim dramatizando o ridículo. Realmente, o Margites tem para a comédia um papel análogo ao que tem a Ilíada e a Odisseia para a tragédia. Quando a tragédia e a comédia apareceram, dos que se dedicavam a cada uma dessas espécies de poesia,
De acordo com a sua propensão natural, uns tornaram-se poetas cômicos em vez de autores de iâmbicos, e outros poetas trágicos em vez de autores épicos, pois que estas formas eram melhores e de maior mérito do que as anteriores. Estudar se a tragédia já chegou ou não a formas suficientemente desenvolvidas, ajuizar isso por si próprio e em relação aos espetáculos é outro assunto, tendo surgido, portanto, no início da improvisação, tanto a tragédia como a comédia, um a partir dos autores de ditirambos, outra dos autores de cantos fálicos, cantos estes que têm aceitação ainda hoje em muitas cidades. A tragédia evoluiu pouco a pouco, ao mesmo tempo que se desenvolvia tudo o que lhe era inerente. Após sofrer muitas alterações, a tragédia estabilizou quando atingiu a sua natureza própria. O primeiro a mudar o número de atores de 1 para 2 foi Ésquilo, que também diminuiu as partes do coro e fez com que a parte falada tivesse papel predominante. Sófocles aumentou o número de atores para 3 e introduziu a cenografia. E ainda no que respeita à extensão, após um período de pequenas histórias e de linguagem burlesca, devido a ter se desenvolvido a partir do satírico, a tragédia adquiriu mais tarde dignidade e o metro passou de tetrâmetro a iâmbico. Primitivamente, usavam o tetrâmetro por a poesia ser satírica e mais próxima da dança, mas quando apareceu o diálogo, naturalmente encontrou-se o metro apropriado. De fato, o iâmbico é o mais coloquial dos metros. Prova disso é usarmos muitos iambos na conversa uns com os outros e, raramente, apenas quando fugimos do tom coloquial, os hexâmetros. Há ainda o número de episódios, e quanto aos embelezamentos que a tradição diz que cada parte recebeu, considere-se que já os tratamos, na verdade. Examinar cada um deles a fundo seria de certo um trabalho moroso. Capítulo 5. A comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores, não contudo em toda a sua vileza, mas apenas na parte do ofício que é ridícula. O ridículo é um defeito e uma deformação, nem dolorosa nem destruidora, tal como, por exemplo, a máscara cômica é feia e deformada, mas não exprime dor. As transformações da tragédia e os autores dessas transformações não são desconhecidos, enquanto que a história da comédia nos escapa por esta não ter recebido no princípio muita atenção. Só muito tarde, o arconte forneceu um coro de comediantes que, até aí, eram voluntários. Quando a comédia já tinha uma forma definida, é que os chamados poetas cômicos são lembrados. Desconhece-se, porém, quem introduziu na comédia as máscaras, os prólogos, o número de atores e outras coisas desse gênero. Quanto a compor enredos, como Epicarmo e Formes, esse costume veio em primeiro lugar da Sicília e em Atenas, Crates. Foi o primeiro que, abandonando a forma iâmbica, tomou a iniciativa de compor histórias e enredos com um sentido geral. A epopeia segue de perto a tragédia por ser também imitação, com palavras e ajuda de metro, de caracteres virtuosos. Todavia, difere desta por ter um metro uniforme e por ser uma narrativa. Diferem ainda quanto à extensão. Uma esforça-se o mais possível por durar uma só revolução do Sol ou demorar pouco mais, enquanto a epopeia, não tendo limite de tempo, é diferente neste aspecto. Contudo, primitivamente, procediam de igual modo nas tragédias e nas epopeias. No que respeita às partes constitutivas, umas são comuns, outras são específicas da tragédia. Por isso, quem distingue uma boa de uma má tragédia sabe também fazê-lo nas epopeias. Os elementos que a epopeia contém encontram-se todos na tragédia, mas os elementos da tragédia não figuram todos na epopeia. Capítulo 6. Trataremos da arte de imitar os hexâmetros e da comédia mais tarde. Falemos, porém, da tragédia, retirando do que já foi dito a definição de sua essência. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada, por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e da narração, e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões.
Por linguagem embelezada, entendo a que tem ritmo, harmonia e canto e por formas diferentes, haver algumas partes executadas apenas com metros, enquanto outras incluem o canto. Uma vez que a imitação é realizada por pessoas que atuam, a organização do espetáculo será necessariamente, em primeiro lugar, uma parte da tragédia, depois a música e a elocução, pois é através desses elementos que realizam essa imitação. Considero elocução a própria combinação dos metros, e música tem um sentido absolutamente claro. Como a tragédia é a imitação de uma ação e é realizada pela atuação de algumas pessoas que necessariamente são diferentes no caráter e no pensamento, é através disso que classificamos as ações. São duas as causas das ações, o pensamento e o caráter. E é por causa destas ações que todos vencem ou fracassam. O enredo é a imitação da ação, entendendo aqui por enredo a estruturação dos acontecimentos, enquanto os caracteres são o que nos permite dizer que as pessoas que agem têm certas qualidades e o pensamento é quando delas, por meio da palavra, demonstram alguma coisa ou exprimem uma opinião. É necessário, portanto, que toda tragédia tenha 6 partes pelas quais é definida. São elas enredo, caracteres, elocução, pensamento, espetáculo e música. 2 partes constituem os meios de imitar. Uma parte, o modo. 3, os objetos da imitação. E para além disso, nada mais existe. Foram muitos, sem dúvidas, os que tiveram que escrever com estes elementos, pois tudo tem espetáculo, caráter, enredo e elocução, bem como canto e pensamento. Mas o mais importante de todos é a estruturação dos acontecimentos. É que a tragédia não é a imitação dos homens, mas das ações e da vida. Tanto a felicidade como a infelicidade estão na ação, e a sua finalidade é uma ação e não uma qualidade. Os homens são classificados pelo seu caráter, mas é pelas suas ações que são infelizes ou o contrário. Aliás, eles não atuam para imitar os caracteres, mas os caracteres é que são abrangidos pelas ações. Assim, os acontecimentos e o enredo são o objetivo da tragédia, e o objetivo é o mais importante de tudo. Além disso, não haveria tragédia sem ação, mas poderia haver sem caracteres. As tragédias da maior parte dos poetas modernos não têm caracteres, e o mesmo acontece com os muitos poetas de um modo geral, e assim também entre os pintores. Com os Euxis, em oposição a Polignoto, é que Polignoto é um bom pintor de caracteres, enquanto que a pintura de Zeuxis não tem nenhum caráter. Além disso, se um poeta juntar palavras que exprimem caráter e que estão bem elaboradas quanto à elocução e ao pensamento, ela não realizará a função da tragédia, uma vez que esta, mesmo sendo inferior nesses aspectos, consegue muito mais porque tem enredo e estruturação das ações. De todos esses elementos, aqueles em que a tragédia exerce maior atração são as partes do enredo, isto é, as peripécias e os reconhecimentos. Mais uma prova disso é que os autores principiantes conseguem, em primeiro lugar, aperfeiçoar-se na elocução e nos caracteres, e só depois estruturar as ações, e o mesmo acontece com quase todos os poetas antigos. O enredo é, pois, o princípio e como que a alma da tragédia, e em segundo lugar vem, então, os caracteres. É algo semelhante ao que se vê na pintura. Se alguém trabalhasse com as mais belas tintas, todas misturadas, não agradaria tanto como se fizesse o esboço de uma imagem. A tragédia é a imitação de uma ação, e através desta, principalmente dos homens que atuam. Em terceiro lugar, está o pensamento. Consiste em ser capaz de exprimir o que é possível e apropriado, o que na oratória é função da arte política e da retórica. Os antigos poetas faziam as personagens falar como políticos, e os atuais fazem-nos falar como retores. O caráter é aquilo que revela qual a decisão, como naqueles casos em que não é claro se uma pessoa aceita ou recusa, e por isso não exprime em caráter as palavras nas quais quem fala não aceita nem recusa coisa alguma.
E o pensamento aparece quando demonstram se alguma coisa é ou não é assim, ou quando enunciam alguma ideia em geral. Em quarto lugar, ainda relacionada com as palavras, vem a elocução. Considero que a elocução, como disse anteriormente, é a comunicação do pensamento por meio de palavras, e o seu valor é o mesmo em verso e em prosa. Das restantes partes constituintes da tragédia, a música é o maior dos embelezamentos, e o espetáculo, se é certo que atrai os espíritos, é contudo o mais desprovido de arte e o mais alheio à poética. É que o efeito da tragédia subsiste mesmo sem os concursos e os atores, e para a montagem dos espetáculos vale mais a arte de quem executa os acessórios do que a dos poetas. Capítulo 7. Determinadas estas partes, vejamos então qual deve ser a estruturação dos acontecimentos, uma vez que este é o primeiro e o mais importante elemento da tragédia. Já estabelecemos que a tragédia é a imitação de uma ação completa, que forma um todo e tem uma certa extensão. Na verdade, pode ser um todo e não ter extensão. Ser um todo é ter princípio, meio e fim. Princípio é aquilo que, em si mesmo, não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois do qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Pelo contrário, fim é aquilo que aparece depois de outra coisa, necessariamente ou na maior parte dos casos, e é que não se segue nada. Meio é aquilo que é antecedido por um e seguido por outro. Portanto, é necessário que os enredos bem estruturados não comecem nem acabem ao acaso, mas sim apliquem os princípios anteriormente expostos. Além disso, uma coisa bela, seja um animal, seja toda uma ação, sendo composta de algumas partes, precisará não somente de as ter ordenadas, mas também de ter uma dimensão que não seja ao acaso. A beleza reside na dimensão e na ordem, e por isso um animal belo não poderá ser nem demasiado pequeno, pois a visão confunde-se quando dura um espaço imperceptível de tempo, nem demasiado grande, a vista não abrange tudo e, assim, escapa à observação de quem vê a unidade e a totalidade. Como no caso de um animal que tivesse milhares de estádios de comprimento. E assim, tal como em relação aos corpos e aos animais, é necessário que tenham uma dimensão que possa ser abrangida por um só olhar. Também em relação aos enredos, será necessária uma duração determinada, fácil de recordar. Os limites da extensão, de acordo com os concursos e a faculdade de percepção, não são o âmbito da arte, pois se fosse preciso apresentar a concursos sem tragédias, competiriam perante as clepsídras, como aconteceu algumas vezes, segundo dizem. Pela própria natureza da ação, em matéria de duração, o limite mais amplo, desde que seja perfeitamente claro, é sempre o mais belo. Para dar uma definição em termos genéricos, o limite conveniente da extensão é que esta seja tal que reúna, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade, a sequência dos acontecimentos, mudando da infelicidade para a felicidade e vice-versa. Capítulo 8. Se houver uma só personagem, isso não implica, como pensam alguns, unidade de enredo. Com efeito, numa só pessoa concentra-se uma infinidade de acontecimentos, alguns dos quais não se podem reduzir a uma unidade. E também há muitas ações de uma só pessoa com as quais não se forma uma ação única. Por isso parece terem errado todos os poetas que compuseram uma Heracleida, uma Teseida ou outros poemas do mesmo gênero. Pensam eles que, sendo Héracles um só homem, a sua história deveria ser também una. Mas Homero, assim como se distingue no mais, também parece que compreendeu isto muito bem. Devido à sua arte ou ao seu talento, ao compor a Odisseia não narrou tudo o que aconteceu a Ulisses, como, por exemplo, que ele foi ferido no Parnaso e que fingiu estar louco na Assembleia. Acontecimentos entre os quais não existia qualquer ligação necessária ou aparente. Pelo contrário, compôs a Odisseia e, igualmente, a Ilíada, centradas numa ação una, como nós o entendemos. Portanto, assim como nas outras artes imitativas, a um só objeto corresponde uma só imitação.
Também o enredo, como imitação que é de uma ação, deve ser a imitação de uma ação una, que seja um todo e que as partes dos acontecimentos se estruturem de tal modo que, ao deslocar-se ou suprimir-se uma parte, o todo fique alterado e desordenado. Realmente, aquilo cuja presença ou ausência passa despercebida não é parte de um todo. Capítulo 9. Pelo exposto, se torna óbvio que a função do poeta não é contar o que aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer e o que é possível, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. O historiador e o poeta não diferem pelo fato de um escrever em prosa e o outro em verso. Se tivéssemos posto em verso a obra de Heródoto, com verso ou sem verso, ele não perderia absolutamente nada o seu caráter de história. Diferem pelo fato de relatar o que aconteceu e outro o que poderia acontecer. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado do que a história. É que a poesia expressa o universal, a história o particular. O universal é aquilo que certa pessoa dirá ou fará, de acordo com a verossimilhança ou a necessidade. E é isto que a poesia procura representar, atribuindo nomes às personagens. O particular é, por exemplo, o que faz Alcibíades, ou o que lhe aconteceu. Na comédia, isto torna-se desde logo evidente. Os poetas estruturam o enredo atendendo ao princípio da verossimilhança, e só depois atribuem ao acaso os nomes e não escrevem, como os poetas iâmbicos, sobre determinadas pessoas. Na tragédia, porém, os poetas prendem-se a nomes reais e, em razão disso, é que o possível é fácil de acreditar. Na verdade, nós não acreditamos que coisas que ainda não aconteceram sejam possíveis. Ao contrário, pelo fato de terem acontecido, torna-se evidente que eram possíveis, pois não teriam ocorrido se fossem impossíveis. No entanto, em algumas tragédias, apenas um ou dois dos nomes são conhecidos, enquanto os outros são inventados, e em algumas, nenhum, como no Anteu de Ágaton, nesta peça, tanto os fatos como os nomes são inventados, e nem por isso agrada menos. Assim, não é de todo necessário cingirem-se a histórias tradicionais sobre que versam geralmente as tragédias. Preocuparem-se com isto seria ridículo, pois mesmo as histórias conhecidas são conhecidas por outras pessoas, por poucas pessoas, e no entanto agradam igualmente a todos. De tudo isso resulta evidente que o poeta deve ser um construtor de enredos, mais do que de versos, uma vez que é poeta devido à imitação e imita ações. E se lhe acontece escrever sobre fatos reais, não é menos poeta por isso. Nada impede que poucos fatos que realmente aconteceram sejam possíveis e verossímeis, e é nesta medida que ele é o seu poeta. Dentre os enredos simples, as ações episódicas são as piores. Entendo por enredo episódico aquele em que os episódios se desenrolam uns após os outros, sem uma sequência verossímil ou necessárias. Tais enredos são escritos por maus poetas, porque são maus e por bons poetas por causa dos atores. É que, ao compor peças para concurso e ao desenvolver um enredo para além de suas capacidades, são muitas vezes forçados a modificar a ordem natural. Uma vez que a imitação representa não só uma ação completa, mas também fatos que inspiram temor e compaixão, estes sentimentos são muito mais facilmente suscitados quando os fatos se processam contra a nossa expectativa, por uma relação de causalidade entre si. Dessa forma, a imitação será mais surpreendente do que se surgisse do acaso e da sorte, pois os fatos acidentais causam mais admiração quando parece que acontecem de propósito, como por exemplo a estátua de Mítice, em Argos, por ter sido a causadora da morte de Mítice, quando ele assistia a um festival caindo-lhe em cima. Tais fatos parecem não acontecer por acaso, portanto, enredos desse gênero são necessariamente mais belos. Capítulo 10. Há enredos simples e complexos, pois as ações que os enredos imitam apresentam, pela sua própria natureza, uma distinção similar. Considero a ação simples aquela que, como foi definido, é coerente
e em que a mudança de fortuna se produz sem peripécias nem reconhecimento. Será complexa quando a mudança for acompanhada de reconhecimento, ou peripécias, ou ambas as coisas. E estas coisas devem surgir da própria estrutura do enredo, de forma a que resultem de acontecimentos anteriores e ocorram de acordo com o princípio da necessidade e da verossimilhança. É muito diferente uma coisa acontecer por causa de outra ou depois de outra. Capítulo 11. Peripécia é, como foi dito, a mudança dos acontecimentos para o seu reverso, mas isto, como costumamos dizer, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. Assim, no Édipo, o mensageiro que chega com a intenção de alegrar Édipo e de o libertar de seus receios em relação à mãe, depois de revelar quem ele era, produziu o efeito contrário. E no Linceu, Linceu é levado como quem vai para a morte e Dânao segue-o como quem vai matá-lo, mas o desenrolar dos acontecimentos leva à morte deste e à salvação daquele. Reconhecimento, como o nome indica, é a passagem da ignorância para o conhecimento, para a amizade ou para o ódio entre aqueles que estão destinados à felicidade ou à infelicidade. O reconhecimento mais belo é aquele que se opera juntamente como peripécia, como acontece no Édipo. Há, sem dúvida, outras formas de reconhecimento. Mesmo coisas inanimadas ou acidentais podem ser alvo de reconhecimento, e reconhecer é também saber se uma pessoa fez ou não fez certa coisa. Mas o reconhecimento mais próprio do enredo e da ação é aquele de que falamos. Esta forma de reconhecimento, acompanhado de peripécia, suscita ou a compaixão ou o temor, e a tragédia é, por definição, a imitação dessas ações desse gênero, pois que desse reconhecimento e uma peripécia depende o ser-se infeliz ou feliz. Uma vez que o reconhecimento se faz entre pessoas, às vezes é só uma pessoa que é reconhecida por outras. Se esta já é conhecida pela primeira, mas poderá ser necessário haver um reconhecimento de parte a parte, por exemplo. E o Ifigênia é reconhecida por Orestes através do envio da carta. Mas é ainda necessário outro reconhecimento, o de Orestes por Ifigênia. Portanto, estas são duas partes do enredo, peripécia e reconhecimento. A terceira é o sofrimento. Dentre elas, já se falou da primeira e da segunda. O sofrimento é um ato destruidor ou doloroso, tal como as mortes em cena, grandes dores e ferimentos e coisas desse gênero. Capítulo 12. Falamos já das partes da tragédia que devem ser consideradas como seus elementos essenciais, mas, quantitativamente, as partes em que se divide a tragédia são estas: prólogo, episódio, êxodo, parte coral e, dentro desta, o párodo e o entásimo, que são comuns a todas as tragédias, e ainda o que é cantado a partir da cena e as lamentações, que são próprias apenas de algumas tragédias. Prólogo é a parte completa de tragédia, que precede a entrada do coro. Episódio é a parte completa da tragédia entre dois cantos completos do coro. Êxodo é a parte completa da tragédia depois da qual não há canto de coro. Dentro das partes cantadas, o párodo é a primeira intervenção do coro em conjunto. O entásimo é o canto do coro sem anapestos, nem troqueus, e a lamentação é um canto plangente, entoado em comum pelo coro e pela cena. Tínhamos, portanto, anteriormente falado das partes da tragédia que se devem usar, como seus elementos essenciais, e quantitativamente as partes em que ela se divide são as que acabamos de mencionar. Capítulo 13. Na sequência do que foi dito, é necessário referir agora o que se deve visar e o que se deve evitar na composição dos enredos e ainda de que modo será cumprida a função da tragédia. Dado que a composição da tragédia mais perfeita não deve ser simples, mas complexa, e que a mesma deve imitar fatos que causem temor e compaixão, porquanto essa é a característica dessa espécie de imitações, é evidente, em primeiro lugar, que se não devem representar os homens bons a passar da felicidade para a infelicidade, pois tal mudança suscita repulsa, mas não temor nem piedade, nem os maus a passar da infelicidade para a felicidade, porque uma tal situação é de todas a mais contrária ao trágico,
visto não conter nenhum dos requisitos devidos e não provocar benevolência, compaixão ou temor, nem tampouco os muito perversos a resvalar da fortuna para uma desgraça. Uma tal composição poderia despertar simpatia, mas não a compaixão nem o temor, pois aquela diz respeito ao homem que é infeliz sem o merecer, e este aos que se mostram semelhantes a nós. A compaixão tem por objeto quem não merece a desdita, e o temor visa os que se assemelham a nós, por conseguinte, o caso presente não causa compaixão nem temor. Restam-nos, então, aqueles que se situam entre uns e outros. Essas pessoas são tais que não se distinguem nem pela sua virtude nem pela justiça. Tampouco caem no infortúnio devido à sua maldade ou perversidade, mas em consequência de um qualquer erro, integrando-se no número daqueles que gozam de grande fama e prosperidade, como Édipo e Tiestes, ou outros homens ilustres oriundos de famílias com esse mesmo estatuto. É, pois, forçoso que o enredo, para ser bem elaborado, seja simples de preferência a duplo, como pretendem alguns, e que a mudança se verifique não na infelicidade para a aventura, mas pelo contrário, da prosperidade para a desgraça, e não por efeito da perversidade, mas de um erro grave, cometido por alguém dotado de características que defini, ou de outras melhores, de preferência a piores. Os fatos demonstram-no, primeiramente. Os poetas aproveitam qualquer história ao acaso e agora as mais belas tragédias são compostas sobre um número reduzido de famílias, como por exemplo, sobre Alcmeon, Édipo, Orestes, Meleagro, Tiestes, Télefo e quantos outros a quem acontecer sofrer ou causar desgraças terríveis. Do ponto de vista da arte poética, esta é, por conseguinte, a estrutura da tragédia mais perfeita. Portanto, estão igualmente errados aqueles que censuram Eurípides por fazer isto nas suas tragédias, muitas das quais terminam na infelicidade. Isto é, como se disse, correto. A melhor prova disto é que, nos concursos dramáticos, as tragédias deste gênero, se forem bem feitas, revelam as mais trágicas e Eurípides, se é certo que não estrutura bem outros aspectos, mostra ser, no entanto, o mais trágico dos poetas. Em segundo lugar, vem a estrutura considerada por alguns a melhor, isso é, a que é dupla como a da Odisseia, e que termina de maneira oposta para os bons e para os maus. Parece ser a mais bela devido à tibieza do auditório. Os poetas orientam-se pelos espectadores e compõem de acordo com as suas preferências. Este prazer não é próprio da tragédia, mas sim, essencialmente, da comédia. Aqui, os que na história tradicional são ferozes inimigos, como Orestes e Egisto, saem, no fim, amigos, e ninguém mata ninguém. Capítulo 14. O temor e a compaixão podem, realmente, ser despertados pelo espetáculo e também pela própria estruturação dos acontecimentos, o que é preferível e próprio de um poeta superior. É necessário que o enredo seja estruturado de tal maneira que quem ouvir a sequência dos acontecimentos, mesmo sem os ver, se arrepie de temor e sinta compaixão pelo que aconteceu. Isto, precisamente, sentirá quem ouvir o enredo de Édipo. Mas produzir este efeito através do espetáculo revela menos arte e está dependente da encenação. E os que, através do espetáculo, não produzem temor, mas apenas terror, nada têm em comum com a tragédia. Não se deve procurar na tragédia toda espécie de prazer, mas aquele é peculiar. E uma vez que o poeta deve suscitar, através da imitação, o prazer inerente à compaixão e ao temor, é evidente que isso deve ser gerado pelos acontecimentos. Vejamos, pois, que situações parecem inspirar temor ou compaixão. Necessariamente, ações deste gênero passam-se entre amigos ou entre inimigos, ou então entre pessoas que não são nenhuma coisa nem outra. Se passam entre inimigos, nada nos seus atos ou nas suas intenções inspira compaixão, a não ser o sofrimento em si. O mesmo acontece se trata de pessoas que nem são amigas nem inimigas, mas se o sofrimento ocorre entre pessoas de família, como por exemplo, se o irmão mata, tenta matar ou faz qualquer outra coisa deste gênero ao seu irmão, ou ao filho ao pai,
ou a mãe ao filho, ou o filho à mãe, esses são os casos que devem ser aproveitados. As histórias tradicionais, por exemplo, a morte de Clitemnestra, as mãos de Orestes e a de Erífila, as de Alcmeon, não devem ser alteradas, mas o poeta deve, ele próprio, ser criativo e usar bem os dados tradicionais. Explicaremos de forma mais clara o que entendemos por usar bem. A ação deve desenrolar-se com o conhecimento e consciência das personagens, como faziam os antigos poetas e como Eurípides também representou Medeia a matar os filhos. As personagens podem ainda praticar uma ação terrível na ignorância, vindo mais tarde a conhecer a relação de parentesco, como no Édipo de Sófocles. Este é um caso que está fora da ação da peça, mas pode estar inserido na própria tragédia, como o Alcmeon de Astidamante ou como o Telégono no Ulisses Ferido. Um terceiro caso, porém, o terceiro caso possível é alguém, por ignorância, pensar fazer qualquer coisa de irreparável, mas descobrir o parentesco antes de agir. E dentro deste campo não há outras possibilidades. As personagens necessariamente praticam a ação, ou não, com conhecimento ou sem conhecimento. Destes casos, o pior é estar a ponto de conscientemente praticar a ação e não a praticar. Isto é repugnante e não trágico. Pois se não consuma o ato destruidor. Pois não se consuma o ato destruidor. Por isso ninguém procede assim, a não ser raramente, como Hemo em relação a Creonte na Antígona. Em segundo lugar, o caso em que a ação é executada, melhor é quando se age na ignorância e se descobre a relação de parentesco depois do fato se ter consumado. Isso não se nos afigura repugnante e o reconhecimento produz o assombro. O melhor caso é o último, ou seja, do gênero de Cresfontes, em que Mérope está a ponto de matar o filho e não o mata, mas o reconhece, ou na Ifigênia, em que a irmã reconhece o irmão, ou ainda na Ele, em que o filho reconhece a mãe quando estava prestes a entregá-la. Por isso, como anteriormente se disse, as tragédias não se são sobre um grande número de famílias. Na verdade, os poetas foram procurando e encontraram, não por arte, mas por acaso, o efeito a alcançar nos seus enredos. Tiveram então de se voltar para essas famílias, no seio das quais ocorreram os sofrimentos desse gênero. Sobre a estruturação dos acontecimentos e como devem ser os enredos, dissemos já o suficiente. Capítulo 15. No que diz respeito aos caracteres, há 4 aspectos que se devem ter em vista, e o primeiro é o mais importante. É o que os caracteres sejam bons. Haverá caráter que se, como se disse, as palavras ou as ações dos personagens mostrarem que está animada de um certo propósito, e o caráter será bom se esse propósito for bom. Caráter bom pode existir em todos os tipos de personagem. Uma mulher pode ser boa e bem assim um escravo, embora aquela seja talvez um ser inferior e este inteiramente vil. O segundo aspecto a tomar em conta é que os caracteres sejam apropriados. Um caráter pode ter valentia, mas não é próprio de uma mulher ser valente e esperta. E terceiro, é a semelhança dos caracteres conosco, isto é, diferente de fazer o caráter bom e apropriado como foi definido. O quarto aspecto é a coerência do caráter. Se se imita alguém coerente, se tradicionalmente lhe é atribuído esse tipo de caráter, também é necessário que seja coerentemente incoerente. Temos um exemplo da maldade de caráter, não necessária, em Menelau, no Orestes. De caráter inconveniente e desajustado são exemplos o lamento de Ulisses no Sila e o discurso de Melanippe. E de caráter incoerente, a Ifigênia em Áulide, pois a Ifigênia suplicante não tem qualquer semelhança com a Ifigênia do resto da peça. Tanto nos caracteres como na estrutura dos acontecimentos, deve-se procurar sempre ou o necessário ou o verossímil, de maneira que uma personagem diga ou faça o que é necessário ou verossímil e que uma coisa aconteça depois da outra, de acordo com a necessidade ou a verossimilhança. É claro que o desenlace dos enredos deve resultar do próprio enredo e não de uma intervenção ex machina, como acontece na Medeia ou na Ilíada na altura do embarque. Mas deve usar-se este artifício ou em coisas que se passam fora da ação da peça,
ou coisas que aconteceram antes dela e que um mortal não conhece, ou coisas futuras que devem ser preditas e anunciadas. Com efeito, atribuímos aos deuses o dom de ver tudo. Não deve haver nas tragédias nada de irracional, e se houver, que seja fora da tragédia, como no Édipo de Sófocles. Uma vez que a tragédia é a imitação dos homens melhores do que nós, deve-se seguir o exemplo dos bons pintores de retratos. Estes, fazendo os homens iguais a nós e respeitando a sua própria forma, pintam-nos mais belos. Assim, o poeta, quando imita homens irascíveis, negligentes ou com outros defeitos desse gênero no seu caráter, deve representá-los como são e ao mesmo tempo como homens admiráveis, da mesma forma que Homero representou aqueles nobre, mas modelo de inflexibilidade. Devem, pois, observar estes princípios e, além disso, as questões que necessariamente acompanham o sentir poético. É que, nesse âmbito, com frequência se cometem erros. Sobre isso disse o suficiente em outras obras publicadas. Capítulo 16. O reconhecimento foi já anteriormente definido. Entre as espécies de reconhecimento, a primeira, a que tem menos arte e a que os poetas mais usam por falta de engenho, é o reconhecimento através de sinais. Destes sinais, uns são congênitos, como a lança que tinha os filhos da terra, ou como as estrelas no Tieste de Cassino. Outros são adquiridos depois de nascer, e destes, uns estão no corpo, como cicatrizes, outros fora do corpo, como os colares, e os como no tiro, por meio de um barco. Estes sinais podem ser mais ou menos bem aproveitados, como um exemplo em Ulisses, que, por falta de sua cicatriz, foi reconhecido de maneira pela ama e de outra maneira pelos guardadores de porcos. Os reconhecimentos que surgem como prova, e todos os deste gênero, têm menos arte, enquanto os que acompanham uma peripécia, como no episódio do banho, são os melhores. A segunda espécie são os reconhecimentos forjados pelo poeta, e por isso mesmo sem arte. Assim, Orestes, na Ifigênia, revela que é Orestes. Ifigênia é reconhecida pela carta, mas ele próprio diz o que o poeta quer e não o que o enredo quer. Isso aproxima-se muito do erro já mencionado, uma vez que ele poderia também trazer alguns sinais. Mas um exemplo desse reconhecimento é a voz da lançadeira no Tereu de Sófocles. A terceira espécie é através da recordação. Quando ao ver uma coisa, se dá o reconhecimento como nos Cíprios de Diceógenes, em que a personagem, ao ver o quadro, chorou, e na narrativa de Alcino, em que Ulisses, ao ver o Citaredo, se recorda e chora, e por isso se opera o reconhecimento. A quarta espécie decorre de um raciocínio, como, por exemplo, nas Coéforas. Alguém parecido com Electra chegou, ninguém é parecido com ela, a não ser Orestes. Logo foi Orestes que chegou. Outro exemplo é o do sofista Polido sobre Ifigênia. Diz ele que seria verossímil Orestes pensar que, se a irmã fosse sacrificada, também a ele aconteceria ser sacrificado. E no Tideu de Teodectes, o pai pensa que, tendo vindo para encontrar o filho, vai ele próprio morrer. Ou ainda, nos Fineidas, quando viram o local, as mulheres compreenderam seu destino, isto é, que eles estavam destinados a morrer naquele lugar, pois que aí tinham sido expostas. Ainda há um reconhecimento baseado no falso raciocínio do público, como no Ulisses, o falso mensageiro. O destender do arco, coisa que mais ninguém seria capaz de fazer, é inventado pelo poeta e é uma suposição, e também seria se ele dissesse reconhecer o arco que nunca vira. É fazer um falso raciocínio, pensar que por causa disso ele será reconhecido. O melhor de todos os reconhecimentos é o que decorre dos próprios acontecimentos, quando o espantoso surge no meio dos fatos verossímeis, como no Édipo de Sófocles e na Ifigênia, em que é verossímil que ela quisesse enviar uma carta. Realmente, só reconhecimentos desse gênero dispensam sinais e colares inventados. Em segundo lugar, os melhores são os que decorrem de um raciocínio. Capítulo 18. Toda tragédia tem um nó e um desenlace. Os fatos exteriores à ação e alguns dos que constituem essa ação formam muitas vezes o nó, e o resto é o desenlace. Entendo por nó o que vai desde o princípio até o momento imediatamente antes da mudança para a felicidade ou para a infelicidade.
e por desenlace o que vai desde o início desta mudança até o fim. Por exemplo, no Linceu de Teodetes, o nó compreende os acontecimentos anteriores, o rapto da criança e também o deles. O desenlace estende-se desde a acusação até de assassínio até o fim. As espécies de tragédias são 4, tantas quanto as partes já mencionadas. A tragédia complexa, em que tudo é peripécia e reconhecimento. A tragédia de sofrimento, como as peças sobre Ajax e sobre Ixião. A tragédia de caráter, como as mulheres de Fítia e o Peleu. Em quarto lugar, a tragédia espetacular, como as Fóscides e o Prometeu, e todas as que se passam no Hades. É necessário um grande esforço no sentido de que a tragédia tenha todos os elementos e, se não, os melhores e o maior número deles, sobretudo tendo em conta como hoje são criticados os poetas. Como houve bons poetas em cada uma das partes, pretendem que só um poeta supere a especialidade de cada um deles. Nada como um enredo para se dizer, com injusteza, que uma tragédia é diferente ou é igual. É igual quando tem o mesmo nó e desenlace. Mas muitos que estruturam bem o nó, elaboram mal o desenlace. É necessário harmonizar as duas coisas. É necessário também lembrar o que já disse muitas vezes, e não transformar uma tragédia numa estrutura épica. Por épico entendo com pluralidade de histórias, como se alguém, por exemplo, dramatizasse todo o enredo da Ilíada. Na epopeia, devido à sua amplitude, as partes recebem o desenvolvimento apropriado, mas, nos dramas, ficam muito longe do que se esperava. Um exemplo disso são os que dramatizaram a destruição de Troia na totalidade e não por partes, como Eurípides, ou os que descreveram a história toda de Níobe e não fizeram como Ésquilo. Todos estes ou fracassam ou têm dificuldades nos concursos, uma vez que também Ágaton falhou nesse único aspecto. Nas peripécias e nas ações simples, no entanto, os poetas alcançam de forma admirável seus objetivos, a saber, o que é trágico e desperta simpatia. Isto acontece quando um homem esperto, mas mau, é enganado, como Sísifo, e quando um valente, mas injusto, é vencido. Isso é verossímil, como diz Ágaton, pois o verossímil acontece, muitas vezes contra a verossimilhança. O coro não deve ser só considerado como um dos atores, mas também ser uma parte do todo e participar na ação, não como em Eurípides, mas como em Sófocles. Nos restantes poetas, as partes corais não são mais próprias daquele enredo do que de qualquer outra tragédia, por isso intercalam partes corais, tendo sido Ágaton o primeiro a fazê-lo. No entanto, que diferença há entre introduzir esses cantos e aproveitar uma tirada ou um episódio inteiro de uma peça a outra? Capítulo 19. Depois de já haver tratado as outras partes, resta falar da elocução e do pensamento. Deixamos o que respeita ao pensamento para os trabalhos sobre retórica, já que isso é o mais próprio deste estudo. Diz respeito ao pensamento tudo o que tem de ser expresso pela palavra. Faz parte disto demonstrar, refutar, despertar emoções como compaixão, temor, cólera e outras similares, e também engrandecer ou minimizar. É evidente que também nas ações se deve partir destes mesmos princípios quando for necessário conseguir efeitos de compaixão, temor, grandiosidade ou verossimilhança. A única diferença é que estes devem ser revelados sem explicação verbal, enquanto os outros são conseguidos através de palavras, pelo seu emissor, e derivam dessas palavras. Qual seria, na verdade, o papel de quem fala, se o efeito pretendido já fosse evidente, mesmo sem as palavras? Do que respeita à elocução, um aspecto a considerar são as variantes da entonação, mas conhecê-las é o próprio do ator e de quem é especialista nesse assunto, como, por exemplo, o que é uma ordem, uma súplica, uma narração, uma ameaça, uma pergunta, uma resposta e outras coisas semelhantes. O conhecimento ou desconhecimento dessas coisas não é motivo para que se faça uma séria censura à arte do poeta. Realmente, quem considera erro o que o Protágoras censura a Homero, a saber que, pensando fazer uma prece, dá uma ordem ao dizer canta, ó Deus, a cólera, é que mandar fazer ou não alguma coisa, diz ele, é uma ordem. Considere-se, pois,
ser este estudo próprio de outra arte que não da arte poética. Capítulo 20. Toda elocução em geral tem os seguintes elementos: fonema, sílaba, conjunção, nome, verbo, articulador, flexão e frase. Fonema é um som indivisível, não qualquer, mas aquele de que se pode fazer um som compósito. Na verdade, há também sons indivisíveis de animais, mas em nenhum deles chamam fonemas. As espécies de fonema são vogal, expirante e oclusiva. A vogal é aquele fonema que tem um som audível sem contato da língua com as várias partes da boca. Expirante é aquele que tem um som audível através desse contato, como por exemplo S e R. Oclusiva é o fonema que, com este contato, não tem por si só nenhum som, mas que se torna audível juntando-se a alguns dos que se tem algum som, como por exemplo G, D. Esses fonemas são diferenciados pelas formas da boca, pelos pontos de articulação, por serem aspirados ou não aspirados, longos ou breves, ou ainda agudos, graves ou intermediários. Sobre este aspecto refletem em pormenor as obras consagradas à métrica. A sílaba é um som sem significado, composto de um fonema surdo e de outro sonoro. GR é sílaba sem A e com A, ou seja, gra. Porém, examinar estas diferenças é também o próprio da métrica. A conjunção é um som sem significado que nem impede nem produz um som significativo único a partir da junção de vários sons, e que pode colocar-se tanto nos extremos como no meio da frase, mas que não deve figurar sozinho no seu início, como é o caso de men, etoi, de. Ou então, um som não significativo que dá origem a que se crie de vários sons significativos, um único som com significado. O articulador é um som desprovido de significado que indica o princípio, o fim ou a divisão de uma frase, como por exemplo, amphi, peri e outros. Ou então, um som sem significado que nem pede nem produz a partir de vários sons um só significativo que, por natureza, se coloca tanto nos extremos como no meio. O nome é um som composto, significativo, sem ideia de tempo e de que nenhuma parte é por si mesma significativa. Na verdade, nas palavras compostas, não empregamos os seus componentes como significando alguma coisa isoladamente. Por exemplo, em Teodoro, Doro não tem significado. O verbo é um som composto, significativo, com ideia de tempo, do qual nenhuma parte tem, só por si significado, como nos nomes. Na verdade, homem ou branco não indicam quando, mas caminha ou caminhou acrescentam ao seu sentido a ideia do presente e passado, respectivamente. A flexão é própria do nome do verbo e transmite ideias de deste ou para este e outras semelhantes, singular e plural como homem ou homens, e ainda modos de expressão da pessoa que fala, como seja a interrogação e a ordem. Assim ele caminhou, ou caminha tu. São, de acordo com estas distinções, flexões do verbo. A frase é um som composto, significativo, do qual algumas partes têm, por si mesmas, algum significado, como Cleon, em Cleon caminha. Na verdade, nem todas as frases são compostas de verbos e de nomes, como, por exemplo, a definição de homem. É possível haver uma frase sem verbo, mas certamente terá sempre uma parte significativa. A frase consegue unidade de duas maneiras, a saber, ou designa uma só coisa, ou é composta de várias partes articuladas entre si, como, por exemplo, a Ilíada, que tem unidade pela articulação de suas partes, e a definição de homem, que é una, por designar uma coisa só. Há duas espécies de palavras, simples, e considere o simples aquela que não é formada de partes significativas, como G, e composta. Esta é constituída ou por uma parte com significado e outra sem significado, como em um significado, mas não dentro da palavra, com ou sem significado, mas não dentro da palavra, ou por partes significativas. Uma palavra pode ser constituída por 3, 4 ou mais partes, como muitos vocábulos dos massaliotas, por exemplo, hermocaicochantos. Toda palavra é ou corrente, ou rara, ou metáfora, ou ornamento, ou inventada, ou alongada, ou abreviada, ou modificada. Entendo por palavra corrente aquela que todos nós usamos
e rara aquela que usam outros povos. Assim é evidente que a mesma palavra pode ser rara e corrente, mas não para os mesmos. Na verdade, signum é corrente para os cipriotas e raro para nós. A metáfora é a transferência de uma palavra que pertence a outra coisa, ou do gênero ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, ou por analogia. Considere do gênero para a espécie o caso de o meu barco parou. Na verdade, estar ancorado é uma forma de estar parado. E da espécie para o gênero, certamente Ulisses praticou 10.000 nobres ações, pois 10.000 é um muito, e aqui é usado em vez de muitas. De uma espécie para outra é exemplo, arrancando a vida como a bronze e a espada, e cortando o bronze indestrutível. É que neste caso, arrancar significa cortar, e cortar significa arrancar. E ambas querem dizer tirar alguma coisa. E por analogia, entendo quando o segundo termo está para o primeiro como o quarto está para o terceiro. Assim, o poeta usará o quarto em vez do segundo ou o segundo em vez do quarto. Às vezes acrescentam ao termo que usam aquele que ele está a substituir. Dou um exemplo. A taça está para Dionísios, como o escudo para Ares. Assim, disse-á que a taça é o escudo de Dionísio e que o escudo é a taça de Ares. Ou a velhice está para a vida como o entardecer para o dia. Poderá dizer-se, então, que o entardecer é a velhice do dia, ou como Empédocles, que a velhice é o entardecer do dia. A velhice é o entardecer da vida, ou o crepúsculo da vida. Todavia, em alguns casos de analogia, não existe palavra apropriada, mas proceder-se-á exatamente da mesma maneira. Por exemplo, espalhar a semente é semear, mas o espalhar da luz pelo sol não tem designação própria. No entanto, isso está para o sol como o semear está para a semente. Por isso se disse, semeando uma luz divina. E também é possível lidar com este tipo de metáfora de outro modo. Depois de aplicar uma coisa o nome que é de outra, negar alguma das suas características próprias, como, por exemplo, se chamasse ao escudo taça, não de Ares, mas sem vinho. Palavra inventada é aquela que, não sendo em geral usada por ninguém, é estabelecida pelo próprio poeta. E parece que são assim alguns nomes como ernugas, com o significado de chifres, e areteira, com o de sacerdote. Uma palavra pode ainda ser alongada ou abreviada. Alongada se emprega uma vogal mais longa do que a que lhe é própria, ou uma sílaba intercalada, abreviada se lhe omitiu alguma coisa. Exemplo da palavra alongada, poleos dá poleos e peleidou dá peleidadio. E palavra abreviada como cri, do e mia, ginetai, amphoterion, ops. A palavra é modificada quando daquela que se usa, se conserva uma parte e se acrescenta outra, como dexiteron catamason em vez de dexion. Dos nomes propriamente ditos, uns são masculinos, outros femininos e outros intermédios. Mais masculinos, todos que terminam em NRS, e nas consoantes compostas a partir destes, e são duas, PS e KS. Femininos, os que terminam naquelas vogais que são sempre longas, como eta e ômega, e ainda em A longo. Verifica-se, pois, igual quantidade de terminações para os masculinos e femininos, já que PS e KS são compostos. Nenhum nome termina em oclusiva nem em vogal breve. Só 3 nomes acabam em mele, come, peperi. Em U5, os nomes intermédios terminam nestas e em N e S. Capítulo 22. A principal qualidade da elocução é ser clara, mas não banal. De fato, aqui a composta de palavras correntes é muito clara, mas vulgar. Um exemplo é a poesia de Cleofonte e a de Stênelo. Em contrapartida, é excelente e evita a vulgaridade aquela que usa palavras estranhas. Por estranha entendo a palavra rara, a metáfora, a palavra alongada e tudo que for contra o que é corrente. Mas se alguém usar na sua composição tudo isso, resultará um enigma ou um barbarismo. Enigma se usar metáforas, barbarismo se aplicar palavras raras. A característica própria do enigma é dizer coisas reais associando-se a coisas impossíveis. Na verdade,
Não se pode fazer isto através da combinação de outras palavras, a não ser de metáforas, como por exemplo, vi um homem que colava com fogo bronze sobre um homem, e outras semelhantes. Das palavras raras resulta o barbarismo, portanto, é preciso fazer de tudo isso, por assim dizer, uma mistura. Assim, nem se fará uma coisa banal nem vulgar, já que se usa a palavra rara, a metáfora, o ornamento e outras espécies mencionadas, mas, por outro lado, a palavra corrente dará clareza. Para a clareza e não banalidade da elocução, contribuem também, em grande parte, os alongamentos, as abreviações e as alterações das palavras. Assim, por ter alguma coisa fora do habitual e se afastar do que é costume, não se tornará banal, mas porque também partilha do que é usado, manterá a clareza. Por conseguinte, os que censuram tal forma de linguagem e os que ridicularizam o poeta fazem-no sem razão, como Euclides o Antigo, segundo o qual é fácil compor se alguém se permitir fazer alongamentos tanto quanto quiser, e ele próprio faz versos satíricos nessa mesma linguagem. Via Epícares a caminhar para a maratona, e não misturando o eléboro daquele homem. Portanto, usar, por assim dizer, ostensivamente este modo de expressão é ridículo. É necessária uma medida moderada e, por igual, de todas as partes da elocução. Quem usar metáforas, palavras raras e outras formas de expressão de maneira inconveniente conseguirá o mesmo resultado como se quisesse atingir o ridículo. Quanto é diferente usar aquilo que convém, pode observar-se nos versos épicos, introduzindo palavras correntes no seu metro. Se, em vez da palavra rara, das metáforas e das outras formas, alguém aplicar palavras correntes, verá que falamos verdade. Como quando Ésquilo e Eurípides compuseram o mesmo verso iâmbico, substituindo apenas uma palavra rara em vez de uma usada habitualmente. Um verso parece belo e o outro banal. Na verdade, Ésquilo, no Filótetes, escreveu: uma ferida que comes as carnes do meu pé. E Eurípides, em vez de come, usou devora, também. E agora, sendo pequeno, frágil e desprezível. Se alguém substituir por palavras correntes e disser, e agora, sendo baixo, fraco e feio, ou ainda, pondo no chão um assento miserável e uma mesa reduzida, pondo no chão um assento grosseiro e uma mesa pequena, e as praias bradam, as praias gritam. Além disso, Arífrades satiriza os poetas trágicos porque usam expressões que ninguém empregaria na conversação, como, por exemplo, do palácio fora e não fora do palácio, e de tu, ou então, mas eu a ele próprio ainda, de Aquiles em volta, em vez de em volta de Aquiles, e tantas outras semelhantes. Na verdade é porque todas essas formas não se encontram entre as expressões correntes que o poeta consegue, a não vulgaridade da elocução. Mas Arífrades ignorava isso. É importante aplicar convenientemente cada um dos modos de expressão mencionados, tanto as palavras compostas como as palavras raras, e ser, acima de tudo, bom nas metáforas. De fato, esta é a única coisa que não se tira de outrem e é sinal de talento, porque construir bem uma metáfora é o mesmo que percepcionar as semelhanças. Dentre as palavras, as compostas são mais adequadas aos ditirambos, as raras aos versos épicos e as metáforas aos versos iâmbicos. Nos versos épicos pode-se utilizar tudo o que foi mencionado. Nos iâmbicos, porque se imita ao mais possível a linguagem corrente, convém as palavras que se usariam na língua falada. São elas a palavra corrente, a metáfora e o ornamento. Sobre a tragédia e sobre a imitação através da ação parece-nos suficiente o que foi dito. Capítulo 23. No que respeita à imitação através da narração e em verso, é necessário, como nas tragédias, construir enredos dramáticos, e em volta de uma única ação e completa que tenha princípio, meio e fim, para que, tal como um ser vivo único inteiro, produza um prazer próprio. E, evidentemente, a sua estrutura não deve ser igual à das narrativas históricas, nas quais é forçoso que se faça a exposição não de uma só ação, mas de um só período de tempo, de tudo o que nesse tempo aconteceu a uma ou a várias pessoas, cada uma das quais se liga às outras, como o acaso determinou. Assim como, na mesma época, houve uma batalha naval em Salamina e em combate contra os cartagineses na Sicília, e não tiveram o mesmo desfecho, assim também, em tempos sucessivos, algumas vezes acontece uma coisa, depois da outra, e de que, igualmente, não há um desfecho único.
No entanto, essa é a prática da quase maioria dos poetas. Por isso, como já dissemos, também aí Homero pode parecer divino comparado com outros, já que no seu poema não procurou narrar a guerra toda, ainda que ela tivesse princípio e fim. O enredo teria ficado grande, difícil de abranger de um só relance, ou então era comedido na extensão, mas complicava com incidentes diversos. Por conseguinte, pegando numa só parte, tratou de outras partes, em numerosos episódios, como por exemplo no Catálogo das Naus e em outros, com que diversificou o poema. Os outros poetas, em contrapartida, escrevem sobre uma só personagem ou sobre um só tempo, ou sobre uma só ação, com muitas partes, como o poeta dos cantos cíprios ou da pequena Ilíada. É por isso que da Ilíada e da Odisseia se pode, de cada uma, fazer uma tragédia ou, quando muito, das duas, mais dos cantos cíprios, muitas, e da pequena Ilíada, pelo menos 8, como por exemplo o julgamento de Armas, Filotetes, Neoptólemo, Eurípilo, o mendigo, as Lacedemônias, a destruição de Troia, partida das naus, Sinon e as troianas. Capítulo 24. Além disso, é preciso que a epopeia tenha as mesmas espécies que a tragédia, a saber, ou simples ou complexa, ou de caráter ou de sofrimento, e também as mesmas partes, à exceção da música e do espetáculo. Deve ter igualmente peripécias, reconhecimentos e cenas de sofrimento, e ainda beleza de pensamento e de elocução. Tudo isso Homero usou em primeiro lugar e na perfeição. Assim, na verdade, compôs ele cada um de seus poemas. A Ilíada, simples e de sofrimento, e a Odisseia, complexa, com reconhecimentos, ao longo de todo o poema, e de caráter, e além disso, superou todos na elocução e no pensamento. A epopeia difere da tragédia na extensão da composição e no metro. Quanto ao limite da extensão, basta o que já foi dito. Deve ser possível abranger de um só relance o princípio e o fim. Isso acontecerá se as composições forem mais curtas do que as antigas e se forem semelhantes na duração ao número de tragédias que são apresentadas a uma única audição. A epopeia tem sua característica particular, muito importante para aumentar a extensão, uma vez que, na tragédia, não é possível imitar muitas partes da ação que se desenrolam ao mesmo tempo, mas apenas a parte representada em cena pelos atores. Em contrapartida, na epopeia pode ser uma narração. Por ser uma narração, é possível apresentar muitas ações realizadas simultaneamente, através das quais, desde que sejam apropriadas ao assunto, se aumenta a elevação do poema. Este privilégio contribui assim para dar grandiosidade, proporcionar uma mudança ao ouvinte e introduzir variedade com episódios diversos. Com efeito, a monotonia que rapidamente sacia faz as tragédias fracassarem. Como resultado da experiência, o metro heróico revelou-se o apropriado. Se alguém fizesse uma imitação narrativa em qualquer outro metro ou em vários, pareceria inadequado. É que o metro heróico é o mais imponente e o mais elevado dos metros, e por isso apresenta mais palavras raras e metáforas. De fato, a imitação narrativa é superior às outras formas. Enquanto os trímetros iâmbicos e os tetrâmetros trocaicos são movimentados, estes próprios na dança e aqueles da ação, seria ainda mais absurdo se alguém os misturasse, como Querêmeron. Por isso ninguém fez um poema longo ou outro metro que não o heróico, mas, como dissemos, a própria natureza ensina a escolher o que é conveniente. Homero, sendo digno de louvor por muitos motivos, é-o, em especial, porque é o único poeta que não ignora o que lhe compete a ele fazer. De fato, o poeta em si deve dizer o menos possível, pois não é através disso que faz a imitação. Os outros intervêm, eles mesmos, durante todo o poema e imitam pouco e raramente. Ele, pelo contrário, depois de fazer um breve preâmbulo, põe imediatamente em cena um homem, uma mulher ou qualquer outra personagem, e nenhuma sem caráter, mas cada uma dotada de caráter próprio. Realmente nas tragédias deve-se criar o maravilhoso, mas na epopeia é o mais possível, o irracional, principal fonte do maravilhoso, já que não se está a ver quem o pratica a ação. Por isso, posta em cena, a perseguição a Heitor pareceria ridícula, uns parados e sem o perseguirem, e Aquiles a fazer um sinal negativo com a cabeça. Mas na epopeia isso não passa despercebido. O maravilhoso dá prazer. A prova é que todos fazem narrativa acrescentando qualquer coisa de maneira a agradar. Além do mais, Homero ensinou os outros poetas a dizer falsidades de maneira certa.
É isto o paralogismo. Os homens fazem este raciocínio. Se isto existe, logo também existe aquilo. Ou se isto acontece, logo também acontece aquilo. Ou seja, se o segundo existe, também existe ou acontece o primeiro. Mas isto é falso. Por isso, se o primeiro for falso, mas de tal modo que, se existisse, o segundo teria de existir ou acontecer, é preciso acrescentar ao primeiro o segundo. Por saber que este último é verdadeiro, o nosso espírito deduz erradamente que o primeiro é como ele. Exemplo disto é a cena do banho. Deve preferir-se o impossível verossímil ao possível inverossímil. Não devem compor-se enredos com partes irracionais, mas, pelo contrário, não devem ter absolutamente nada de racional. E se tiverem, que seja fora do enredo. Como de fato Édipo não saber como morreu Laio, e não dentro da ação, como o relato de jogos píticos de Elétrica, ou a personagem silenciosa que, em Os Mísios, chega a Mísia vinda de Tegeia. Dizer que, dessa maneira, a história ficaria arruinada é ridículo. Por princípio, não se devem compor tais enredos, mas se o poeta aproveitar o enredo desses, se o fizer parecer razoavelmente plausível, mesmo que absurdo pode ser admitido, pois, na Odisseia, as coisas irracionais sobre o desembarque não seriam toleráveis, como se tornaria evidente se um mau poeta as tivesse composto. Portanto, o poeta dissimula o absurdo temperando-o com outras qualidades boas. Quanto à elocução, deve ser trabalhada com especial cuidado nas partes estáticas e que não têm nem caráter nem pensamento. Em contrapartida, a elocução demasiado brilhante ensombra os caracteres e o pensamento. Capítulo 25. O que respeita a problemas e soluções, quantas e quais são as suas espécies, tornar-se-á claro se o encararmos do modo que se segue. Uma vez que o poeta é o imitador, como o pintor ou qualquer outro criador de imagens, imita sempre necessariamente uma de três coisas possíveis: ou as coisas como eram, ou são realmente, ou como dizem e parecem, ou como deveriam ser. Isso exprime-se através da elocução, em que há palavras raras, metáforas e muitas modificações da linguagem. Na verdade, essa é uma concessão que fazemos aos poetas. Além disso, a ideia de correção da política e da poética não é a mesma, nem a de outra arte e da poética. O erro da poética em si pode ser duplo, no que diz respeito a si mesma e o que é acidental. Na verdade, se o artista escolher imitar e não for capaz, é um erro da arte poética em si. Se não escolheu bem, mas pelo contrário, pretendeu representar o cavalo a estender para frente, ao mesmo tempo, as duas patas direitas, ou o erro tem a ver com a ciência particular, como a medicina ou outra ciência, ou representou coisas impossíveis. Seja qual for o caso, não é o erro da arte poética em si. Por conseguinte, devem resolver-se as críticas inerentes aos problemas partindo destes pressupostos. Em primeiro lugar, casos que dizem respeito à arte em si. Escrever coisas impossíveis é errar, mas está correto se o objetivo próprio da arte, objetivo esse já mencionado, for alcançado. Se dessa forma se conseguir que uma ou outra parte se torne mais impressionante. Exemplo disso é a perseguição de Heitor, certamente que não é aceitável errar, se for possível atingir o objetivo da mesma maneira ou de modo não inferior e de acordo com a respectiva arte. Se possível, não se deve errar de modo nenhum. Além disso, de qual das duas origens provém o erro? Do que é inerente à arte poética ou de outra coisa acidental? De fato, não saber que a fêmea do veado não tem chifres é um erro menor do que pintá-la de forma nada semelhante. Além disso, se a censura é por não ter representado a verdade como é, mas como poderia ser, como deveria ser, pode-se resolver esse problema como Sófocles, que disse que ele representava os homens como deveriam ser e Eurípides como eles eram. E fica resolvida a questão. Se não servir nenhuma das duas soluções, pode invocar-se o que as pessoas dizem como, por exemplo, as histórias tradicionais sobre os deuses. Provavelmente não contam nem melhor nem de acordo com a verdade, mas talvez como era para Xenófanes. Seja como for, realmente é o que dizem. E há coisas representadas de um modo, talvez não superior à realidade, mas como eram outrora, por exemplo, a que dizem respeito às armas, as suas lanças muito direitas sobre as conteiras, pois assim era costume comum então ainda é hoje entre os ilírios.
Não deve julgar-se se alguém diz ou faz alguma coisa bem ou mal unicamente pelo que é feito ou dito, examinando se é bom ou mal, mas considerando também quando faz ou diz, para quem ou quando, a quem ou por que motivo, se, por exemplo, é para conseguir um bem maior ou para evitar um mal maior. Outras questões devem ser resolvidas considerando a elocução, por exemplo, com a palavra rara em primeiro as mulas. É o que talvez o poeta não quisesse referir-se a mulas, mas a sentinelas. E ao falar de Dolon, que tinha francamente mau aspecto, não quer dizer com corpo disforme, mas com cara feia, já que os cretenses usam com bom aspecto para designar quem tem um rosto formoso. E ainda faz uma mistura mais forte do vinho, não é mais forte como para os ébrios, mas mais rápida. Através da metáfora, entende-se, por exemplo, todos os deuses e homens dormiram toda noite. E no primeiro e no mesmo passo acrescenta-se: ora, quando ele fixou os olhos sobre a planície troiana, logo o som das flautas e siringes, é que, através da metáfora, disse todos em vez de muitos, já que tudo é uma forma de muito. E ainda metaforicamente disse a única que não participa, entendendo-se por único aquilo que é mais conhecido. Também pode-se solucionar através da acentuação, tal como fez Hípias de Tarsos, em concedemos que alcance em glória, e parte do qual apodrece com a chuva. Outros casos resolvem-se pela divisão, como, por exemplo, em Empédocles, rapidamente, coisas que antes tinham aprendido a serem imortais tornaram-se mortais, e as que se encontravam separadas anteriormente estavam misturadas. Outros também, pela ambiguidade. A maior parte da noite passou. Na verdade, é ambíguo dizer a maior parte. Outros ainda explicam-se pelo uso da língua. Assim como ao vinho, com mistura chamam vinho, assim também o poeta diz, grevas de estanho recém-forjado. Tal como se chama bronzistas aos que trabalham com ferro. Também se diz que Ganimedes serve vinho a Zeus, embora os deuses não bebam vinho. Mas este caso seria também explicado através da metáfora. Quando a palavra parece ter sentidos contraditórios, é preciso examinar quantos sentidos pode ter na frase em questão, como por exemplo em aí se deteve a lança de bronze, de quantas maneiras pode entender-se aí se deteve, de um modo ou de outro, como cada um melhor entender. Se interpretarmos assim, procedemos, ao invés do que diz Glaucon, a saber, que alguns fazem uma suposição irracional, e opondo-se ao que eles próprios raciocinaram, condena-se o que lhes parece que foi dito, se o poeta tiver opinião contrária à sua. Isso aconteceu no caso de Icário. Com efeito, as pessoas supõem que ele é Lacedemônio. Portanto, consideram absurdo que Telêmaco não o tivesse encontrado ao chegar a Lacedemônia. Mas talvez seja, como contam os cefalênios. Dizem eles que Ulisses casou com alguém do seu povo, e que era Icário e não Icário. É provável que o problema derive desse erro. De uma forma geral, o impossível deve justificar-se em relação ou ao objetivo da poesia, ou ao que é melhor, ou à opinião comum. No que respeita à poesia, mais vale o impossível convincente do que o possível que não convence. Serem tal como Zeu que se espantava, mas melhor. Realmente a arte deve superar o modelo. O irracional deve ser justificado por aquilo que as pessoas dizem, e ainda porque, às vezes, não é irracional. Com efeito, é verossímil que possa acontecer alguma coisa entre a verossimilhança. Quanto às expressões contraditórias, devem ser examinadas como nas refutações dialéticas. Se é a mesma coisa, no mesmo sentido e do mesmo modo, e de tal forma que o poeta vai contra o que ele próprio diz, ou o que um homem sensato supõe que ele quer dizer. Por outro lado, é justa a censura, quer ao irracional, quer à perversidade, quanto, sem ser necessário, se recorre ao irracional, como Eurípides em relação a Egeu, ou se usa a perversidade, como a de Menelau no Orestes. Por conseguinte, as censuras provêm de 5 espécies: coisas impossíveis ou irracionais, ou impróprias ou contraditórias, ou contrárias ao que é correto em relação à arte. E as soluções devem ser examinadas a partir do que foi anunciado, e são 12. Capítulo 26. Poderia perguntar-se qual das duas é a melhor, a imitação épica ou a trágica. De fato, se a forma menos vulgar é a melhor,
e essa é sempre a que se dirige aos melhores espectadores, é por demais evidente que a que imita todas as coisas é extremamente vulgar. É na verdade por pensar que eles não percebem se o próprio ator não acrescentar alguma coisa, que fazem muitos movimentos, como os maus flautistas que rodopiam se tiverem que imitar o lançamento do disco, e arrastam o corifeu se tocarem o Sila. E realmente a tragédia é assim, da mesma forma que os primeiros atores criticavam os seus sucessores. Minisco chamava Calípides macaco, porque ele era muito exagerado e igual opinião havia também sobre Píndaro. Estes atores estão, em relação aos mais velhos, como toda arte trágica está em relação à epopeia. Na verdade, dizem que a epopeia é para espectadores distintos, que dispensam completamente os gestos, e a tragédia para espectadores vulgares. Portanto, se é vulgar, é evidente que será inferior. Mas, em primeiro lugar, a acusação é feita não à arte do poeta, mas do ator, uma vez que também os rapsodos, como é Sosístrato, pode exagerar nos gestos, bem como quem canta em concurso, como faz Minasiteu, Dioponte. Em segundo lugar, nem todo movimento é reprovável, como nem toda a dança, mas apenas a dos maus atores, o que precisamente se censurava a Calípides. E se censura ainda agora outros, na medida em que imitam mulheres de baixa condição. Além disso, a tragédia, tal como a epopeia, mesmo sem ser movimento, mesmo sem nenhum movimento, produz o seu efeito próprio. De fato, a sua qualidade é visível através da leitura. Realmente, se é superior em outras coisas, dessa nem sequer precisa. E depois é melhor porque tem tudo o que a epopeia tem. E tem ainda um elemento que não é de menos importância, como a música e o espetáculo, através dos quais se produzem os mais vivos prazeres. Por conseguinte, tem vivacidade tanto na leitura como nas representações, e também realiza o objetivo da imitação numa extensão menor. Com efeito, o que é mais concentrado agrada mais do que o que é diluído em muito tempo, e dou o exemplo de alguém que, eventualmente, pusesse o Édipo de Sófocles em tantos versos quanto os que a Ilíada tem. Mais ainda, a imitação dos poetas épicos tem menos unidade. A prova é que, de qualquer imitação épica, podem nascer várias tragédias, e, portanto, se porventura eles compuserem um enredo único, ou parecerá frouxo por ser exposto de forma concisa, ou diluído, porque segue a extensão do metro épico. Refiro-me ao caso de ser composto de várias ações, tal como a Ilíada tem muitas partes desse gênero, e a Odisseia, cujas partes têm também, por si mesmas, uma extensão própria. E sem dúvida, estes poemas foram compostos o melhor possível e também o mais possível como imitação de uma única ação. Por conseguinte, se a tragédia se distingue em todas essas coisas e ainda no efeito próprio da arte, pois estas imitações devem produzir não um prazer qualquer, mas o que já foi referido, é evidentemente superior, uma vez que atinge o seu objetivo melhor do que a epopeia. Portanto, sobre a tragédia e a epopeia, quer sobre elas em si, quer sobre as suas espécies e partes, quantas são e em que diferem, quais as causas de serem boas ou não, e sobre os problemas e soluções, disse o suficiente. Fim do livro.